Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das derrotas de América e de Atlético e da vitória do Cruzeiro no retorno a Belo Horizonte. Comigo aqui no estúdio, Breno Weiterstein, repórter Super FC. Tudo bem, Breno? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigo internauta. Vamos comentar essa quinta rodada da Série A aí e a sexta rodada da Série B. Igual você falou, as derrotas América e Atlético e a vitória do Cruzeiro. Conosco aqui também, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Beleza, Guilherme? Tudo tranquilo, um abraço para o amigo internauta que acompanha mais uma vez o Esporte.com. Vamos falar aí dos mineiros no fim de semana, tropeço de Atlético e América, o Breno já disse bem, e a vitória do Cruzeiro, que foi suada, mas 3 pontos estão garantidos. Então já vamos trocando ideia falando do América. O América perdeu na ressacada lá em Florianópolis para o Avaí por 2-0 e acabou perdendo a vaga, a ponta do campeonato da Série B, para outro time catarinense, o Criciúma. Breno, me fale um pouco da partida. O América jogou razoavelmente bem, mas não conseguiu segurar a força da equipe do Avaí, né? Não conseguiu dar sequência àquela sequência de vitórias que o time vinha tendo, né? O América tinha feito uma belíssima apresentação uma bela apresentação contra o Criciúma, mesmo sendo sufocado em alguns momentos, tomando alguma pressão, mas conseguia chegar ao ataque. Contra o Avaí, não conseguiu repetir essa boa atuação, as boas atuações que vinham. Mas pode ser considerado um tropeço normal, porque jogar na ressacada é um jogo complicado, é um jogo mais difícil. Então não é uma coisa se desesperar, não. O América está no caminho certo, está jogando bem dentro de casa, e agora tem que buscar reabilitação no próximo jogo, sem deixar que acumule o número de derrotas, porque senão o time começa a descer a ladeira, né? Então é buscar reabilitação já no próximo jogo. E o próximo jogo é contra o time do Bragantino, no dia 19, lá no Estádio Independência. Guilherme, na terça, na verdade, o jogo é amanhã, né? Guilherme, o que você acha que vai acontecer amanhã na apresentação do América contra o Bragantino? Então, só para complementar o que o Breno disse a respeito do jogo do América contra o Avaí, Avaí-América, melhor dizendo, acho que o América entrou um pouco medroso na partida, né? O América pouco assustou o goleiro do Avaí e tomou muitos sustos. E vale também ressaltar que o Neneca, apesar de ter feito boas defesas, né, ele falhou no lance do segundo gol do Diego Acosta. Ele driblou o Thiaguinho, que teve um erro primário, na minha opinião, entrou de primeira no Diego Acosta. O Diego Acosta fez o corte seco e bateu, o Neneca falhou ali. A bola veio rasteirinha e passou por baixo. Mas é como o Breno disse, o América está jogando bem dentro de casa, tem que fazer valer o seu mando de campo. O torcedor já está comprando ingresso desde a última quinta-feira. Então o que a gente espera é uma casa cheia, com público superior a 5 mil pagantes, né, presentes, um público bom para os jogos do América em Belo Horizonte, e que o América conquiste esses 3 pontos, já que dos últimos 6 disputados, conquistou só 1. Empatou com o São Caetano em São Caetano do Sul e perdeu para o Avaí em Santa Catarina. Foram 2 jogos complicados para o América, né? Ele sabia que ia para fora de Belo Horizonte para atuar e acabou perdendo 5 pontos nessa tomada em São Paulo e em Santa Catarina. Mas só completando aqui, é uma boa oportunidade para o América reabilitar, né? O Bragantino é o 13º, o América perdeu uma posição só. Então, pegando um time que está na tabela intermediária, é uma situação, teoricamente, mais tranquila do que você pegar o Avaí. O Avaí, com a vitória, chegou à 6ª posição. Exatamente. É um time que você vê que vai brigar mais ou menos ali naquela zona intermediária para o G4. Já o Bragantino não. Eu acredito que o Bragantino vai ficar ali na zona intermediária lutando para ficar mais... Para realmente não acontecer nada, né? Exatamente. Para ficar ali. Eu vou passar rapidamente a classificação da Série B. O Criciúma tem 15 pontos ganhos, 6 vitórias, aliás, 6 jogos, 5 vitórias. O América é o segundo colocado, ele vence nos critérios de desempate de América, de Natal e Vitória, que também tem 13 pontos. O Joinville já aparece na 5ª posição, com 11 pontos ganhos, e por isso já é uma preocupação, né? O Joinville já está subindo de produção há algumas rodadas e já está na cola do América, dos Américas e do Vitória. O Avaí, que venceu o América, já aparece na 6ª posição. São Caetano também, que tinha empatado com o América no último minuto, na penúltima rodada para trás, já está com 10 pontos também na 7ª posição. O outro mineiro, o Boa Esporte, está na 9ª colocação e tem 8 pontos ganhos. O Ipatinga aparece só na 18ª colocação, com 4 pontos ganhos, e já está na 18ª posição. O Ceará está à frente dele, na 17ª, com 5 pontos ganhos. Sobre o São Caetano,
Vale frisar que nas 2 últimas rodadas roubou pontos de América, que era o então líder, e do América de Natal, vice-líder. Venceu por 3-2. Então, ou seja, o São Caetano chega forte. Nas últimas apresentações em Série B não foi tão bem. E vale destacar também o bom desempenho das equipes de Santa Catarina nesse início de Série B. O Criciúma é o líder, o Joinville também está na ponta, uma posição acima do Avaí. E o Ipatinga abre o olho, viu? Porque não está jogando bem, está com problema de salários atrasados, está na zona do rebaixamento, igual você falou aí, na 18ª posição. Então, que abra o olho, porque a gente sabe que o jogador, quando não está recebendo com salário atrasado, faz corpo mole ou então não se dedica como deveria. E o Ipatinga estava com quase 3 meses de salários atrasados, faltava pouquíssimo para completar 3 meses. Então, assim, você vê que os jogadores não estão se dedicando daquela forma como tinha, por causa dos salários. E julgando mal. E lá embaixo, abre o olho. E o último jogo do Ipatinga foi justamente contra o Boa Esporte, perdeu por 2-1 lá no Lamegão na última terça-feira, na terça-feira passada. A próxima rodada, além do América pegando o Bragantino, tem... Deixa eu confirmar aqui, o Boa Esporte pegando o Grêmio Barueri no dia 23, no estádio do Melão, e o Ipatinga pega o líder do campeonato, o Heriberto Rios, o Criciúma, no próximo dia 23 também. As minhas impressões a respeito dessa partida, fazendo aí uma futurologia, digamos assim, é que um empate para o Ipatinga vai ter, no Heriberto Rios, vai ter um gosto de praticamente goleada, justamente pela campanha que o Tigre vem fazendo. Realmente está muito mal na Série B. Mas para conseguir um empate vai ter que jogar muita bola, coisa que não está fazendo, né? Isso é verdade. Agora vamos falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu uma vitória importante diante do Figueirense, venceu por 1-0, gol de Wellington Paulista, após um sofrível primeiro tempo, e acabou terminando a rodada, foi o grande vencedor da rodada, né, Guilherme? Ficou com a vice-liderança do campeonato, roubando justamente a posição que era do Atlético, que hoje está em terceiro. Falando um pouco do jogo, Breno, o que você achou? Eu acabei de falar que o primeiro tempo foi sofrível, mas o segundo o time parece que se ajeitou após as mudanças do Celso, né? O Cruzeiro está sendo assim nas últimas rodadas, né? O primeiro tempo não está sendo bom, geralmente. Mas o Celso Roth, eu acho que mexeu bem, vem mexendo bem. O time já tem uma cara, já tem um padrão tático, coisa que a gente não via com o Wagner Mancini. O Celso Roth pode ser questionado ou não, mas ele está ajeitando o time. Devagarzinho, primeiro ele ajeitou a defesa, naqueles 2 primeiros 0-0, o time já não tomou gol. O time vem fazendo poucos gols, mas vem sofrendo poucos gols. Então eu acho que devagarzinho o Celso Roth está ajeitando o time. E olha, com esse elenco, com esse plantel que o Cruzeiro tem, ele está fazendo um belíssimo trabalho. Porque o elenco do Cruzeiro é limitado. O Cruzeiro precisa, para brigar aí, para ser campeão, precisa, na minha opinião, de uns 4 ou 3 grandes reforços, para chegar e botar a camisa e falar, sou o titular. E coisa que a gente não vê nesse elenco. É difícil, o elenco do Cruzeiro é limitado. Ele está ajeitando o time, o time hoje já vê que tem algumas jogadas ensaiadas, em faltas, em escanteios. O esquema tático do time você já consegue identificar no campo. Então, assim... vem fazendo um belo trabalho. E 1-0, não contra o Figueirense, mas 1-0 nesse campeonato está sendo goleada. A primeira goleada que a gente teve foi o Fluminense agora, contra a Portuguesa. Então, 4-1. Está um campeonato extremamente equilibrado. E ele está ajeitando o time devagarzinho. Principalmente quando o time vai mal no primeiro tempo, ele consegue ajeitar o time no intervalo, fazer algumas substituições que vêm dando resultado. E está conseguindo um segundo tempo muito melhor do que o primeiro nas partidas. Eu lembrei muito do Wagner Mancini nesse último jogo, ainda quando era técnico do Cruzeiro, pela escalação que fez o Celso Roth. Ele entrou com 3 atacantes, na minha opinião, ele errou ao fazer isso, justamente porque na verdade, ele vem errando a escalação ao longo de algumas rodadas já, né? Tanto que o Cruzeiro só faz gol no segundo tempo e após ele mexer no time. O que acontece? Mas às vezes não é um erro, ele está ajeitando o time, né? Não, mas nesse aspecto dos 3 time. atacantes, na minha opinião, foi um equívoco um pouco maior, justamente porque questionado em uma entrevista, perguntado se ele treinou essa posição, ele falou assim, quem vem aqui até o Cruzeiro vê que a gente treinou isso. Só que ele treinou somente
no conhecimento do Independência, ou seja, um treino de meia hora para acertar um padrão tático de 3 atacantes é muito pouco. E você está treinando e jogando constantemente com um atacante só, ou seja, ele vem escalando um atacante só e de repente no, escala com 3. Você vai jogando no 4-2-3-1 e depois muda para o 4-3-3 de maneira abrupta, é complicado, realmente. Mas o Valente, falando ainda da partida, ele fez boas mudanças, isso aí não tem como negar. O Souza deu um outro padrão para o Cruzeiro. O Souza mudou o jogo, né? O Fábio, para mim, o melhor em campo, realmente, apesar do Souza ter tido um papel importante, o Wellington Paulista com o gol, mas o Fábio salvou o Cruzeiro em 4 oportunidades que eram chances claríssimas de gol do Figueirense. Eu acho que quem teve um destaque interessante também nessa partida foi o Leandro Guerreiro. Também. Ele entrou no time, o Amaral apagadíssimo no primeiro tempo, não conseguindo marcar ninguém. Ele entrou e tomou conta do meio-campo ali do Cruzeiro. A gente vê o Charles ainda muito afobado, o Charles fazendo uma falta atrás da outra e o Amaral perdido. Você tem 2 volantes, o Celso Roth começou com 2 volantes, com o Amaral e com o Charles. Eles não roubaram bola alguma no primeiro tempo. Foi um negócio absurdo. Não tinha ligação. Do Cruzeiro não existia. No time do Cruzeiro, o Leandro Guerreiro não pode ser reserva de jeito nenhum. Nesse time do Cruzeiro, perder posição para Amaral é brincadeira, né? O Amaral realmente muito mal. Desde os tempos de América, aqui mesmo na bancada do Esporte.com, eu já falava que ele não era um jogador que estava dentro da que eu chamo de qualidade, um jogador de qualidade. Aí pode ser aquele durão, cobra uma falta aqui, outra ali, bate bem na bola. Mas no Cruzeiro... pelo menos se ele acertasse a bola para dentro... Que ele diz teria alguns treinadores, né, como Wagner Mancini, chegou a dizer que o Amaral teria, até hoje no Cruzeiro, essa arma dele não funcionou. O detalhe é que o Amaral veio com a fama de batedor de falta, né? No América ele batia muita falta e tudo, mas ele marcou um gol. Um gol batendo falta que foi contra o Corinthians no ano passado. Foi o único gol que ele fez de falta. Então, você traz um cara, porque ele bate muito bem falta, porque ele chuta muito bem de longe. Ele é volante. E ele marcou um gol de falta no América contra o Corinthians. Então, não, realmente. Não dá pra entender, né? O Amaral realmente decepcionou muito nessa partida. E fizeram muitas faltas também, né? Mas o time do Cruzeiro, também. Ele tá com essa vinda do Celso Roth, ele tá fazendo em média 35, 40 faltas por partida. Eu trouxe aqui os números do Alexandre Siqueira. É muito grande. Esportivo, foram 55 faltas. O Cruzeiro cometeu 31 e sofreu 24, é muita coisa. Sendo que contra o Botafogo ele tinha cometido 45 faltas. Muita falta. E só um pitaco, em questão da diretoria, há pouco tempo que o Alexandre Matos está à frente das contratações do Cruzeiro, a gente pode ver que o Dimas realmente não sabia o que ele estava fazendo ali, né? Colocaram o Dimas de paraquedas e ele fez várias contratações equivocadas. E o Alexandre Matos pode não ser o diretor de futebol perfeito. Dos sonhos, né? Dos sonhos, mas que ele está acertando muito mais do que o Dimas, é inegável, né? Deu azar, por exemplo, o Alex Silva, a contratação do zagueiro, que machucou, que acredito que tenha sido quase que unanimidade entre a torcida do Cruzeiro, como uma boa contratação, então deu azar dele machucar, e ele vem trazendo bons jogadores. Então, nesse ponto aí, nesse quesito, essa troca do Dimas com o Alexandre Matos se mostra muito boa para o Cruzeiro. Foram trocas que aconteceram no Cruzeiro tardiamente, né, Breno? Tardiamente. Tanto do Alexandre Matos, que substituiu o Dimas Fonseca, e do Celso Roth, né? Para substituir o Wagner Mancini. O Celso Roth, eu diria que foi uma jogada de ter vencido o Atlético por 6-1, não teria como o presidente do Cruzeiro que estava assumindo naquele momento tirar o Wagner Mancini. Foi uma jogada política ali que prejudicou muito o Cruzeiro nesses últimos 5 meses, né? Perdeu 5 meses do ano. Com certeza. A gente tem um vídeo do Celso Roth após a partida, vamos ouvi-lo? Quando a gente não está bem tecnicamente, quando o time vem num desequilíbrio, né? Que foi o que aconteceu já desde o ano passado, o Cruzeiro na sua história, eu não lembro de ter brigado para não ter caído, né? Então, e esse semestre aqui teve dificuldades, não ganhou o campeonato regional, não passou adiante de fase de campeão da Copa do Brasil. Então a gente sente que é um momento de transição. E transição exige uma coisa primordial, que é a entrega. Os jogadores estão se entregando. Hoje o torcedor pode reclamar que o time não é mais aquele time técnico, que passou dificuldades para ganhar do Figueirense, tá? Mas não pode reclamar da entrega dos jogadores. Os jogadores hoje realmente, de novo, mostraram um espírito solidário muito grande. E se nós continuarmos assim, a qualidade virá, pode ter certeza, porque jogadores de qualidade nós temos.
Tá aí o Celso Roth falando sobre a partida do Cruzeiro diante do Figueirense, vencida por 1-0. Breno, o que você achou do Cruzeiro após 2 anos jogando pelo interior de Minas, agora mandando o jogo em Belo Horizonte? Faz muita diferença. Eu vejo a torcida da capital como de um jeito, a torcida do interior de outro jeito. Não estou falando que no interior não tenha cruzeirenses, atleticanos ou americanos fanáticos. Existe sim, claro que existe. Mas faz muita diferença o time jogar na capital. Você vê que na estreia era o jogo contra o Figueirense, a torcida do Cruzeiro compareceu em grande número, 18 mil. E os próprios jogadores foram perguntados após a partida o que eles acharam, como é que era. Foi unanimidade. Olha, a gente queria agradecer muito aos torcedores do interior e tudo, mas é diferente aqui. A atmosfera é diferente, não tem uma viagem, os jogadores não se desgastam tanto para se locomoverem até o estádio. Em Belo Horizonte, né? Então, no próprio trajeto, eles já vão vendo a torcida chegando. Então, é diferente. Acredito que tanto para Cruzeiro, quanto para o Atlético, quanto para o América, vai ser extremamente importante o Independência. E questão de renda também, Questão né? de renda, questão da torcida abraçar. Sete Lagoas serviu, foi muito bom para os três, porque não tinha um estádio aqui, mas a casa de Cruzeiro, Atlético e América é Belo Horizonte. É Belo Horizonte. E acredito que, principalmente pela acústica e pela proximidade da arquibancada com o campo, o Independência a tendência é ser um caldeirão. Porque a acústica lá, a torcida grita e o grito fica muito alto e a torcida fica muito perto. Então, isso pode ser muito bom para Cruzeiro, para Atlético e América e muito ruim para os adversários que vierem jogar aqui. A gente tem uma palavra do Montijo justamente sobre esse retorno a Belo Horizonte. Vamos ouvi-lo. Jogar aqui na capital é bem diferente, né? A torcida acompanhou, fez seu trabalho fora do campo. E acho que a gente deixou tudo dentro do campo também. No primeiro tempo, normal, a gente entrou nervoso, porque sabia que tinha que mostrar um bom jogo, porque a torcida há muito tempo que está esperando que a gente chegue aqui. E é normal que em alguns jogadores o nervosismo seja diferente. Mas no segundo tempo acho que o time jogou bem, com um time difícil, do outro lado como Figueirense, que não tinha perdido até o momento. E a gente conseguiu fazer o gol, mas sabemos que ainda temos que melhorar muita coisa, acertar muita coisa, porque se hoje no primeiro tempo não fosse por Fábio, a gente teria tomado mais de um gol. Então a gente sabe que tem que melhorar em algumas coisas. Aí o Montijo falando do resultado da partida, ele elogiou muito o goleiro Fábio, que realmente salvou o Cruzeiro no primeiro tempo. E também sobre esse retorno, né? Ele falando que a torcida esperava muito esse retorno a Belo Horizonte, e por isso eles entraram em campo bem nervosos, né, Guilherme? O Cruzeiro a gente viu que no início do primeiro tempo não se acertava, como a gente disse aqui, eu já havia comentado com o Breno. Faltou realmente essa ligação do meio campo para o ataque, o Montijo ficou sobrecarregado, tinham 2 volantes na contenção, Charles e Amaral, e o Montijo ele não conseguia passar realmente essa bola para o ataque, o Wellington Paulista muito isolado, né? Então isso foi o que o Celso Roth pecou naquele momento, de deixar um jogador como o Montijo um pouco sobrecarregado nesse setor de criação. Agora, quando entrou o Souza, o Montijo teve mais liberdade, ele pôde buscar mais a bola, ele pôde se aproximar mais do Wellington Paulista, o Souza fez aquele trabalho mais ali no meio campo, tentar resolver aquela situação. Eu gostei da atuação do Cruzeiro no segundo tempo, o gol do Wellington Paulista realmente foi bonito, né? Ele tirou bem o Wilson, que se apresentou bem em 2 jogadas, defendeu a bola, uma no susto até uma cabeçada do Wellington Paulista. E destacar também o bom futebol apresentado pelo Figueirense, a gente não pode esquecer isso. O Figueirense está com um time bem arrumadinho. Uma bem partida arrumadinho. Gostei muito casa. do camisa 10 do Almir, joga muita bola. O Almir, então, eu achei ele um pouquinho acima do peso, mas tudo bem. O Almir é um jogador, o Aloysio, gostei do Aloysio, o Júlio César, o atacante também é perigoso nas cobranças de falta. Mas o time do Figueirense está arrumadinho. Jogar lá no Orlando Scarpelli vai ser difícil. Essa fala do Montijo aí, ele mesmo falando que o time estava nervoso, pode ser explicado, claro, o primeiro tempo apagado do Cruzeiro. Pode ser uma das justificativas. Mas, independente do time estar nervoso na estreia, no Independência, o Cruzeiro não vem fazendo bons primeiros tempos, né? Não, vem acordando geralmente no intervalo, depois de algumas substituições. E eu acho que isso é uma coisa que o Celso Roth tem que cobrar dos jogadores, entrar mais ligado, entrar mais pilhado. Porque eles entraram nervosos, tá bom, era a partida de estreia no retorno a Belo Horizonte. Mas isso não pode acontecer todo jogo.
Porque, como aconteceu contra o Botafogo, o time tomando de 2-0. Não é sempre que vai conseguir virar, não. Com certeza. E o próximo desafio é o líder do campeonato, o Vasco da Gama. Vai ser confronto de líder contra vice-líder. O jogo acontece às 6h30 no próximo sábado, lá em São Januário. E aí, Guilherme? É um jogo difícil. O Cruzeiro, nos últimos anos, ele deu sorte ao jogar com o Vasco em São Januário. Para o internauta que lembra bem aí, o técnico era o Joel Santana, no ano passado, e o Cruzeiro venceu lá por 3-0. Jogando mal, inclusive. Foi um placar, a gente diz assim, mentiroso, porque o Vasco ficou em cima, o Fábio Golaço também do foi... Montijo, né? É mais o um Fábio dos foi jogos que a gente personagem- bota na conta do Fábio, né? O Fábio foi um personagem importantíssimo, e como o Breno bem lembrou que agora o Montijo fez um golaço, ele deu uma caneta, e ninguém mais, ninguém menos que o Dedé, que é um jogador que tá passando muito aí, voltou de lesão, né, jogou no fim de semana contra o Palmeiras, tomou um drible do Mazinho, mas é um jogador Mas que o Dedé ninguém tá coloca. voltando, né? Agora tá voltando de contusão. Ninguém coloca em xeque a qualidade do Dedé, que é um dos grandes zagueiros aí da atualidade no futebol nacional. A gente vai falar agora um pouco sobre o Atlético, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético ontem jogou mal, né? Um jogo que o Atlético realmente não dominou, não conseguiu se impor lá no Morumbi diante do São Paulo. O Luiz Fabiano, para mim, numa bobeada da zaga, o Jadson viu o Luiz Fabiano entrando, a defesa não conseguiu falar. Ninguém conseguiu marcar o Jadson para dar o combate, ninguém acompanhou o Luiz Fabiano. 1-0 São Paulo. E o Atlético na terceira posição, colocando o São Paulo de novo na roda, né? Agora ele é o sexto colocado com 9 pontos ganhos. Guilherme, o Ronaldinho Gaúcho apareceu? Não achei que ele poderia ter aparecido mais. Sinceramente, acho que nesse jogo ele ficou devendo. Ele e boa parte do elenco atleticano. Destaco algumas presenças apenas. O Leandro Donizete entrou, tentou fazer um trabalho de contenção, já que o Pierre deixou o jogo ainda no intervalo, ele está gripado, estava cansado, o Cuca preferiu tirá-lo de campo, porque ele também já tinha o cartão amarelo. O Ronaldinho ele poderia ter ligado mais o meio ao ataque. O Bernard tentou fazer isso, teve uma oportunidade de empatar a partida, mais uma vez na cara do goleiro, ele perdeu. Depois do fim do jogo, ele ainda deu uma entrevista um pouco dramática, falando que se ele não melhorar a finalização, ele não sabe o que vai acontecer, mas se ele não melhorar, ele pode se morrer pro futebol. Eu achei um pouco a declaração forte, um garoto que está começando. Ele tem que treinar, né? Tem que treinar. Ele assumiu que tem as deficiências, tem que treinar. Tem que treinar. Agora, um detalhe que me chamou a atenção é que o Atlético teve mais posse de bola do que o São Paulo. Faltou efetividade. É uma característica desse time do Cuca. O Atlético normalmente tem mais posse de bola que o adversário. Faltou efetividade, faltou chegar lá e balançar a rede, empatar o jogo e quem sabe até virar. Uma característica dos times do Cuca, né? Sim, ele gosta de toque de bola, ele pede pro time segurar a bola. Agora, o Ronaldinho Gaúcho teve uma atuação de Ronaldinho Gaúcho dos tempos do Flamengo, né? Sim. Nota 6 ali, ó, aquela... No máximo, na minha opinião. No máximo. 6 sendo gente boa, né? Sendo generoso. bonzinho. Só pra gente contextualizar aqui, o Atlético teve 54,18% de posse de bola, o que representa 32 minutos e 42 segundos, enquanto o São Paulo teve 45,82%, o que representa 27 minutos e 39 segundos de posse de bola. Realmente faltou acertar a pontaria, porque finalização até teve. O Atlético finalizou 13 vezes, 6 foram certas e 7 erradas. A mais incisiva delas, que poderia realmente ter dado um resultado que o Cuca acreditou ser mais justo, que seria o empate, foi realmente essa do Bernard, que ele recebeu uma bola no centro da área, ele girou, ficou de frente para o Denis, mas valorizou a defesa do goleiro, porque ele chutou em cima do Denis. Mas não é muito pouco para um time que a gente acha que pode brigar por uma vaga na Libertadores, ou até sonhando um pouco mais alto pelo título, pelo plantel que tem, dar um chute pro gol? É muito pouco. E essa posse de bola, o Atlético tem que transformar essa posse de bola em jogadas de perigo. Tocar de lado não adianta. Tocar de lado, ficar tocando de lado na defesa, no meio de campo, não adianta nada. Então, essa posse de bola é importante, mas essa posse de bola tem que ser transformada em oportunidades de gol. Porque o Atlético chegou muito pouco. Muito pouco. Se você avaliar as estatísticas, assim, para quem não assistiu o jogo e só fizesse uma avaliação na pegando estatística... os números, né? Pegando os números, só voltando a lembrar, são os números que eu trouxe aqui do Alexandre Siqueira, levantador numérico, que dá um suporte aqui para o Super FC. Foram 47 desarmes, né? Um número alto, se você for
pensar, é o que dá a entender, né? E como eu acompanhei bem o jogo realmente foi aquilo ali. Um pouco faltou efetividade, tanto para o Atlético e em determinados momentos para o São Paulo. O jogo ficou muito truncado ali no meio campo, os times se estudando e tudo. Foram 25 desarmes a favor do Atlético e 22 contra. Agora, vamos ver como que o Atlético vai se comportar, vai jogar contra o Náutico aqui em Belo Horizonte, porque o Pierre está suspenso, né? Sim. Terceiro cartão. Provavelmente deve entrar o Leandro Donizete. O Cuca já disse que ele tem mais chances de entrar. Deve ser o Leandro Donizete. Agora, na minha opinião, grandes atuações do Pierre, está sendo o homem do meio de campo do Atlético. O Atlético fez, para mim, um grande negócio trocando o Daniel Carvalho no Pierre. E o Hever. O Hever, inseguro ou não, com uma saída de bola conturbada ou não, mas vem tendo boas apresentações, vem jogando bem. Então, o Pierre vai sair o homem de meio de campo ali. Vamos ver como que o Leandro Donizete vai entrar e como que o time vai se comportar sem o Pierre diante do Náutico, tendo que buscar uma reação, né? Porque é importante, o Náutico é um time que veio ali para brigar. Pois é. Conseguiu uma vitória aos 46 minutos. Essa situação que eu ia colocar para vocês. A última vez que o Atlético jogou no Independência foi diante do Bahia, um empate por 1-1, em que o Atlético não jogou bem também, né? Vocês acham que o Atlético às vezes peca quando enfrenta times considerados mais fracos, com todo respeito ao time do Náutico, ao Timbu lá de Recife? Só não pode ter o que aconteceu no São Paulo, foi uma Ronaldinho dependência, digamos assim. Todas as bolas do meio campo, obrigatoriamente, tinha que rolar para ele. Ser passadas por Ronaldinho Gaúcho. Mas isso vai acontecer no início agora. Não, tudo bem. Porque ele veio para ser o cara. Mas não é, né? O Atlético precisa ensaiar outras jogadas, não somente tendo o Ronaldinho Gaúcho como centro de distribuição de bolas. Mesmo porque o Bernardo hoje é mais jogador que o Ronaldinho Gaúcho. Tá jogando mais bola do que o Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho até agora o que ele fez? Não fez nada. Não tô falando só no Atlético, não. Ele pode ter, por exemplo, não. em casa. Até no Flamengo ele teve uma ou outra grande partida, uma ou outra. Ele tá sendo um jogador de lapsos, né? Tem uma grande jogada, tem uma grande aparição, mas ponto, encerra aí, né? A gente não pode ver o Atlético dependendo de um jogador apenas, assim como o Cruzeiro também não pode depender só do Montijo. Isso é verdade. A questão do Atlético jogar em Belo Horizonte, jogar diante da torcida, não só em Belo Horizonte, mas jogar quando estava jogando em Sete Lagoas, eu vejo uma pressão muito forte da torcida do Atlético pelo fato do Atlético não conquistar títulos a nível nacional há muito tempo. Então a torcida já está exigindo, a torcida do Atlético já perdeu a paciência. Não estou falando desse time agora não, tá? Estou falando de alguns anos, histórico. Algumas temporadas atrás. Contra o Bahia, o Atlético foi infinitamente superior, criou inúmeras oportunidades, o Bahia deu praticamente um chute a gol, empatou e a torcida saiu de lá como se o time tivesse tomado uma goleada de 5-0. No contra-ataque. Então a pressão está muito grande. Mas a pressão da torcida do Atlético é muito grande, né? Para o time conquistar um título. Saiu para o Goiás na Copa do Brasil. E Mineiro só não adianta, né? O Atlético precisa conquistar um grande título para a torcida. E essa pressão, os jogadores vêm sentindo. Não só de agora, repito, de alguns anos atrás. O que vale ressaltar também, é o que eu tenho visto no Atlético, o Cuca não tem mais a possibilidade com as lesões do Neto Berola. Tem agora com o Juninho, né? Que é um jogador que se assemelha um pouco em questão de velocidade com o Neto Berola. Mas ele olha para o banco, ele tem alguns volantes, ele não tem um jogador que ele possa mudar o panorama do jogo, como aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, que ele sacou um jogador que estava mal, né, e colocou o Souza. Aí o Souza foi e deu um novo patamar para o jogo. O Cuca está sentindo essa falta, porque não tem o Guilherme, que pode ser essa peça, né, se não for titular, ele pode entrar e realmente mudar o aspecto do jogo, porque tem habilidade. Estava jogando bem, muito bem. Né? E realmente, o Neto Berola, apesar de ser um jogador que joga muito pelas beiradas do campo, reclama também, um cai-cai, mas ele muda, querendo ou não, ele acende o jogo, ele coloca fogo na partida. E foi o que o Juninho fez ontem. Talvez o Cuca pudesse ter explorado o Juninho um pouco mais cedo, já que o Danilinho não estava apresentando um bom futebol. Né? A gente fala do poder tático do Danilinho no jogo e tudo mais, mas só a questão tática não está deixando o Danilinho com condições de ser titular, na minha opinião. O Juninho realmente pode, quem sabe, ter uma oportunidade aí, porque em casa o Atlético tem que partir para cima e golear o Náutico. E lembrando que o jogo contra o Náutico acontece no próximo fim de semana, no sábado no Independência. 9 horas da noite. 9 horas da noite, um horário incomum para os padrões brasileiros, foi plantado na última temporada. Péssimo horário, por sinal, né? Péssimo. O Atlético vai pegar o Náutico e a estreia do Ronaldinho no Estádio Independência. Lembrando que o Ronaldinho ele foi contratado dias antes da
da partida contra o Bahia, no empate contra o Bahia. E jogou 2 partidas fora. Contra Palmeiras, venceu por 1-0, ótimo jogo, por sinal. E contra o São Paulo ontem, lá no Morumbi. Vocês querem ressaltar alguma coisa? A gente pode ir para a tabela. Não, acho que deixamos tudo bem claro aqui pro internauta. Não sei se o Breno tem alguma coisa para dizer. Eu acho que esse jogo o Atlético não pode nem sonhar em empatar, porque o Náutico tem um time infinitamente inferior ao Atlético e se tiver um empate que seja, já vai começar os questionamentos da torcida, aquela coisa toda. Então é importante que o Atlético vença e vença bem, com uma apresentação convincente, para a torcida começar a abraçar o time, abraçar mesmo o time. Nos momentos complicados apoiar, nos momentos que o time não estiver bem levantar o time. Então é importante que o Atlético faça uma grande apresentação com um placar até um pouco mais elástico, sem ser 1-0, se possível, para chamar a torcida. Com certeza, A gente tem um comentário aqui de um internauta nosso, o Ronildo, lá dos Estados Unidos, ele fala o seguinte: bom ver que os times mineiros estão indo bem até aqui. Isto é bom para Minas, mas só espero que eles não pipoquem no H. É o começo de campeonato ainda, muita água vai passar aí nesse caminho de campeonato brasileiro, mas o começo realmente foi bom. Mas esse começo tem que ser enaltecido pelo seguinte fato, porque como Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo estão todos envolvidos na Copa do Brasil, Coritiba, os quatro, praticamente, Corinthians, Santos e Palmeiras estão lá embaixo. Mas o Atlético Eles estão priorizando totalmente essas outras competições. E é importante que nessa arrancada inicial, que esses times estão colocando time reserva, time misto, os times mineiros façam pontos. Pois é, mas eu acho que Corinthians e Santos, tudo bem, mas Palmeiras e São Paulo, ao contrário do que a gente estava prevendo aqui, porque eu cheguei a falar que era possível que São Paulo e Palmeiras utilizassem times mistos para enfrentar o Atlético, isso não aconteceu, né? Tanto que o Atlético jogou muito melhor que o Palmeiras, e esse mesmo time do Palmeiras foi ao Olímpico e bateu no Grêmio, por 2-0, né? É inegável que os jogadores desses times não estão com a cabeça no brasileiro, não estão. Mas não o time do Palmeiras, para mim, foi uma grande surpresa ter batido no Grêmio. Mas lá. É que tá, você vê que o futebol do Palmeiras jogado contra o Atlético era o mesmo do que ele já vinha fazendo durante o Campeonato Paulista. Mas eu acho que isso interfere muito, porque o jogador não vai colocar o pé numa certa dividida sabendo que tem um jogo decisivo na próxima quarta-feira. Eu não sei se... Não, eu concordo com você, eu concordo com você. Eu só não sei se o Palmeiras tem esse direito de tirar o pé contra Atlético Mineiro ou Cruzeiro. Agora, contra o Grêmio vai ter problemas, que o Marcos Assunção saiu machucado da partida do Palmeiras contra o Vasco nesse fim de semana. O Luan já não joga, machucou sozinho. Praticamente já foi vetado. O Filipão correu, né? E vai ser, vamos combinar que vão ser 3 jogaços na quarta-feira. Tanto Corinthians e Santos, São Paulo e Curitiba e Palmeiras e Grêmio. Vamos para a tabela do Campeonato Brasileiro e rodada do fim de semana? Tá aí a tabela de classificação, o Vasco com 13 pontos lidera, ele tem uma vitória a mais que o Cruzeiro, que está na segunda posição com 11 pontos ganhos. O Atlético tem um ponto a menos na terceira colocação, seguido de Botafogo, Grêmio, São Paulo, Fluminense e Flamengo. Aproveitar todo mundo perto, né? 5 clubes com 9 pontos. É muito equilíbrio nesse campeonato. O Internacional está com 8 pontos, seguido do Náutico com 7. Dessa primeira página, na minha opinião, o Náutico... É uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa realmente. Aí vamos para a segunda parte da tabela. O Curitiba está na 11ª posição, seguido de Figueirense e Ponte Preta, todos com 6 pontos. O Bahia com 5 ao lado do Sport. Na 16ª posição, a Portuguesa. Tá aí, vemos a zona de rebaixamento do campeonato. O Santos tem 3 pontos na 17ª, o Palmeiras na 18ª com 2, o Atlético Goianiense com 2 e o Corinthians com apenas 1 ponto somado. Desses 4, vamos fazer uma avaliação só rapidamente. Santos, Corinthians, Palmeiras. Esses 3, na minha opinião, no decorrer do Campeonato Brasileiro, vão conseguir sair dessa situação difícil. O Atlético Goianiense é um pouco mais complicado. Agora, que o Corinthians tem 1 ponto, 15 já foram disputados. Desperdiçou 14 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Para pegar o primeiro colocado, ele vai precisar de, no mínimo, 4 rodadas. 4 rodadas, desde que não vença nenhuma e nem empate. O Vasco não ganhe nenhuma, né? Então, ou seja, são pontos preciosos. A diferença do Corinthians para Cruzeiro já está 10 pontos. Isso é muito ponto. São pontos que vão fazer muita falta justamente por isso, porque o Corinthians vai precisar ser muito competitivo
né, para chegar ao patamar de quem sabe aí em breve brigar pelo título e até mesmo pelas posições de Libertadores, apesar de estar cedo ainda. Mas a gente bem falou, 14 pontos é muita coisa. Lembrando muita que coisa. o Corinthians, ano passado, das 10 primeiras rodadas, venceu 9. Por isso que ele foi campeão E brasileiro. tem uma coisa, de Santos e Corinthians, que estão na zona de rebaixamento, um vai acordar na quinta-feira sem vaga na final da Libertadores e na zona do rebaixamento. Exatamente. Né? Então, são apostas, são prioridades que o Muricy e o Tite estão fazendo pela Libertadores, semifinal. Por isso que eu tinha citado aqui a importância de se fazer ponto contra esses times agora. Com certeza. Porque deixando a competição na quinta-feira, já o foco é totalmente brasileiro. Verdade. Lembrando que nenhuma das equipes que estão na zona de rebaixamento venceram no campeonato ainda. Vamos mostrar a rodada? Tá aí a quinta rodada, abertura no sábado, o Cruzeiro venceu o Figueirense por 1-0, o Internacional foi derrotado pelo Botafogo por 2-1 e o Fluminense atropelou a Portuguesa por 4-1. Partida que o Deco acabou com o jogo. O Deco joga muita bola. Ele pode estar com 40 anos de idade e ele vai jogar a bola do mesmo jeito. Toda vez que eu lembro do Deco no campeonato, eu olho pro Deco, vejo o Deco jogando, eu lembro de um lance dele no Campeonato Brasileiro do ano passado. Chapéu no no meio centro de campo lá do Engenhão, ele deu um chapéu no jogador do Avaí, que o jogador do Avaí foi pra Série B e não achou a bola até agora. Tem até o questionamento, será que o Deco não caberia nessa seleção portuguesa que está disputando a Eurocopa? Facilmente. Jogando a bola que ele está jogando? Facilmente. Vamos para os jogos de domingo? Tá, os jogos de domingo, 4 horas da tarde, o Bahia venceu o Sport por 2-1, o Palmeiras empatou com o Vasco por 1-1, Flamengo bateu o Santos por 1-0, São Paulo bateu o Galo por 1-0 também. Às 18h30, a Ponte Preta ganhou do Corinthians por 1-0, o Curitiba atropelou o Atlético Goianiense 3-0 e o Náutico bateu o Grêmio por 1-0. Desta segunda página dos jogos de domingo, 4 1-0, 1 2-1, e eu acho, se não me engano, o outro 3-0. 3-0 do Atlético. Ah lá, 4 1-0, 4 partidas que terminaram 1-0, uma 1-1, uma 2-1, só o Curitiba 3-0, ou seja, tudo diferença de um gol. Exatamente. Que mostra o equilíbrio, né? O único visitante que triunfou nessa rodada foi o Botafogo, conquistou um resultado importantíssimo inesperado, lá no né? Rio Grande do Sul. Tirando o Internacional não só do G4, né? Jogou o time para a nona posição. A batata do Dorival Júnior já está quente lá no Rio Grande do Sul. O nome de Dunga já foi especulado. Rabugento por rabugento, eles devem fazer essa troca aí em breve. Né? A gente não pode dizer se vai ou não. Agora, péssima troca, na minha opinião. O Dorival Júnior, nos últimos anos, ele arrumou confusão no Santos, saiu do Santos. No Atlético, ele brigou com os estrelões do clube, saiu do clube. Até agora, a gente não tem notícia de brigas do Dorival ou com o D'Alessandro, ou quem Damião, Dátolo, ou quem quer que seja. Mas, com o time que ele tem na mão, perder em casa para um Botafogo que está... cambaleando ainda, cambaleando. Apesar que o Botafogo é uma interrogação, né? O Botafogo faz belíssimas partidas e partidas péssimas. Vai do céu ao inferno em questão de 2 ou 3 dias. Mas ele é o quarto colocado, né? Com 9 pontos ganhos. Ele era para ser o líder do campeonato se não tivesse deixado, aliás. Sim, mas... Isso, ele era para estar na segunda posição se não tivesse deixado o Cruzeiro virar. Pois partidas belíssimas e partidas horríveis. Ele fez um bom início de jogo contra o Cruzeiro e tomou uma virada de uma forma inexplicável. E perdeu pro Náutico também. Fora de casa. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a presença aqui do Breno. Obrigado, Breno. Obrigado, Leandro. Obrigado, Guilherme. Sempre que convidado, estaremos aí. Obrigado também, Guilherme, pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, um abraço para o internauta e, como sempre eu faço aqui, convidar vocês para acessar o site do Super FC, www.superfc.com.br. E agora com a novidade, né, Leandro? Sim. Um especial muito bacana do UFC, que vai acontecer no fim de semana aqui em Belo Horizonte. Então fique ligado, acesse lá e saiba tudo que vai acontecer. Tá muito bacana mesmo. Tá, ficou show de bola o especial. Convidamos todos vocês a acessar o site e dar uma conferida lá. Então é isso, gostaria de agradecer a participação de você, internauta, e até mais.